O mar sempre foi descrito como um lugar de mistério, onde vidas se perdem sem explicação e embarcações desaparecem como se nunca tivessem existido. Entre tantas lendas, uma se destaca nos registros esquecidos de marinheiros, o último grito do convés. Conta-se que, em meados do século XIX, um navio mercante chamado Santa Dália cruzava o Atlântico com destino incerto. Era uma embarcação robusta, feita para suportar tempestades, mas marcada por uma estranha superstição: em cada viagem, alguém desaparecia misteriosamente. Não importava a rota, a carga ou a tripulação. Sempre havia uma ausência inexplicável, como se o mar cobrasse um preço. Na viagem derradeira, a tripulação era formada por homens calejados, acostumados ao frio salino e ao balanço incessante das ondas. Mas, naquela noite, o mar estava quieto demais. O vento soprava baixo, quase inexistente, e o silêncio pesava sobre o convés como uma mortalha invisível. Um dos marinheiros, de nome Ortega, afirmou ter ouvido passos vindos do porão, passos pesados, arrastados, que não pertenciam a nenhum homem vivo. Outros garantiam que vozes sussurravam junto às cordas, repetindo nomes dos tripulantes em uma língua que não compreendiam. Foi então que, pouco antes da meia-noite, um grito ecoou. Não era um grito comum de dor ou medo. Era algo mais profundo, um urro que parecia carregar o peso de todas as almas que já haviam se perdido no mar. O som rasgou o silêncio do oceano e fez até as gaivotas, acostumadas a sobreviver de carniça, abandonarem o mastro em voo desesperado. A tripulação correu até o convés. Nada encontraram além de uma mancha escura no chão de madeira, como se alguém tivesse sido arrastado dali para fora, engolido pelas águas sem deixar rastro. Mas o mais perturbador não foi a ausência do corpo. Foi o eco. O grito não cessava. Continuava reverberando no vento, como se o próprio navio tivesse absorvido aquela agonia e a repetisse sem fim. Alguns homens enlouqueceram naquela noite, atirando-se ao mar na tentativa de escapar do som. Outros ficaram imóveis, paralisados pelo medo, com os olhos fixos no horizonte, como se algo os observasse de volta. O navio Santa Dália sempre carregou uma maldição não escrita. Os mais antigos diziam que ele navegava sobre águas que não deveriam ser cruzadas, territórios do Asrata, uma criatura marinha ancestral que odiava a presença dos homens no seu domínio. Asrata não era visto claramente. Às vezes, surgia como uma sombra imensa sob as ondas, maior do que o próprio navio. Outras vezes, aparecia como braços de algas negras e viscosas, que se enroscavam nas pernas dos marinheiros distraídos. Mas o mais terrível era a forma que tomava durante as madrugadas silenciosas. Há de antigos tripulantes desaparecidos, pálidos, encharcados de água salgada, com os olhos cheios de peixes devorando-os por dentro. Eles caminhavam pelo convés, sussurrando nomes, até que, ao chamar alguém, essa pessoa era arrastada para fora, engolida pelo mar. Naquela última noite, quando o grito ecoou pelo convés, não foi apenas o som de um homem morrendo. Foi o eco de Asrata, uma mistura de centenas de vozes afogadas, clamando juntas, exigindo mais vítimas. O navio inteiro vibrou, e as cordas tremiam como se mãos invisíveis as puxassem. Os sobreviventes relataram ter visto, entre as ondas, um rosto monstruoso feito de água e escuridão, com dentes afiados como corais quebrados. Mas o mais perturbador eram seus olhos, duas esferas claras que pareciam refletir a lua, sempre fixas na próxima vítima. Dizem que o Santa Dália não afundou porque já fazia parte da criatura. O casco apodrecido era apenas uma isca, flutuando no mar, para atrair novos curiosos. E todo aquele que sobe ao convés, mesmo nos dias de hoje, arrisca-se a ouvir seu nome sussurrado na língua das águas profundas. As cidades crescem rápido, mas quando um prédio é abandonado, ele parece apodrecer mais depressa do que qualquer outra coisa. Paredes antes claras se enegrecem, janelas quebradas se tornam olhos ocos e o vento, ao passar por frestas enferrujadas, ganha um tom que parece um sussurro humano. No centro da cidade, há um desses esqueletos de concreto. Ninguém sabe dizer ao certo porque ele foi abandonado antes mesmo de ser finalizado. Alguns afirmam que a construtora faliu, outros que houve acidentes demais na obra. Mas os mais antigos murmuram algo diferente. Quem entra não volta ao mesmo. Durante o dia, ele parece apenas ruína.
Mas é à noite, quando o trânsito diminui e os sons da cidade se apagam, que o prédio ganha vida. O silêncio ali dentro não é vazio, é denso, sufocante, como se cada respiração fosse um insulto a algo que observa. O primeiro andar. Jovens curiosos costumam invadir o local. Dizem que no primeiro andar há marcas estranhas nas paredes, como arranhões feitos de dentro para fora, profundos demais para serem obra de vandalismo. O cheiro é de ferrugem e carne molhada, mesmo sem haver nada podre ali. O mais perturbador é o eco, qualquer palavra dita retorna diferente. Se você diz olá, a resposta vem arrastada, mais grave, como se outra voz tivesse repetido. Alguns garantem que em vez do que falaram, ouvem o próprio nome de volta. O elevador ou elevador nunca funcionou. Os cabos foram cortados há décadas, mas os mais corajosos relatam ouvir o som metálico de portas se abrindo no escuro. Um din abafado corta o silêncio, e quando alguém olha para o poço vazio, jura ver uma cabine lá embaixo, iluminada por uma luz amarela fraca. Dentro dela, uma silhueta imóvel parece esperar. Ninguém que desceu para conferir voltou para contar. Os andares superiores. No quarto andar, o ar é insuportavelmente gelado, mesmo no verão. É lá que aparecem as primeiras sombras. Elas não se movem como deveriam, não acompanham os corpos, mas ficam presas nas paredes, se contorcendo, tentando se soltar. No oitavo andar, portas que jamais foram instaladas batem sozinhas, fechando corredores inteiros com estrondos que sacodem o concreto. Muitos dizem que é lá que se ouvem as vozes das vítimas, súplicas infantis, choros de mulheres e ordens secas em um tom masculino, sempre repetindo: não parem, continuem a obra. O último andar ou 12º andar é evitado até pelos mais inconsequentes. Não há escadas seguras até lá, mas ainda assim relatos dizem que alguém caminha no terraço todas as madrugadas. Pisadas fortes regulares como botas sobre ferro. Certa vez, um morador de rua jurou ter visto o vigia do prédio olhando para a rua do alto. Um homem alto, usando capacete de obra, mas sem rosto, apenas um vazio escuro, de onde escorria algo grosso como óleo queimado. Quando percebeu que estava sendo observado, o homem se inclinou para a frente e sussurrou. Mesmo a 12 andares de altura. O mendigo disse que não ouviu com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Você também vai subir. O silêncio que respira. O mais terrível daquele prédio não é o que se vê, mas o que se sente. O silêncio parece respirar. Ele incha e se contrai, como se o prédio fosse um corpo vivo. Quem permanece tempo demais lá dentro garante que o coração acelera sem motivo, a boca seca, e a sensação de ser observado cresce até se tornar insuportável. Alguns que ousaram passar a noite no local foram encontrados na manhã seguinte, parados imóveis, olhando fixamente para o teto, murmurando sem parar. Ele não deixa sair. Ele não deixa sair. E então, um detalhe que arrepia qualquer um. Todos eles tinham cimento nas unhas, como se tivessem tentado escavar o chão de concreto com as próprias mãos. A maldição ao prédio não é apenas abandonado. Ele recusa ser esquecido. Quem passa perto em noites silenciosas jura ouvir batidas vindas de dentro, como marteladas, como se a obra nunca tivesse acabado. E os vizinhos mais próximos garantem. Quando as luzes da rua falham por alguns segundos, algumas janelas do prédio se acendem sozinhas, revelando silhuetas de trabalhadores imóveis com os olhos em branco, esperando a ordem do mestre. Dizem que uma vez que se entra e o silêncio fecha as portas atrás de você, não há mais retorno, porque o prédio não está vazio, o prédio está vivo, e ele precisa de novos moradores. A seita maldita, o relato de Jorge. Jorge nunca acreditou em histórias de bruxaria. Para ele, seitas e cultos não passavam de superstições de gente ignorante. Tudo mudou quando conheceu Daniel, um colega de trabalho que sempre falava sobre um grupo espiritual diferente, muito antigo, preservado em segredo no interior do estado. Daniel dizia que não era religião, mas tradição. Um culto de agradecimento às forças da terra, uma herança dos ancestrais. Jorge, curioso, aceitou o convite. Queria apenas observar, quem sabe rir das esquisitices. Nunca imaginou que aquela escolha destruiria suas noites de sono para sempre. O caminho até a seita. A viagem aconteceu numa noite sem lua. Foram até uma fazenda abandonada, longe de qualquer cidade. No caminho, Daniel pouco falava, e Jorge começou a perceber que não era apenas uma reunião espiritual. O silêncio dos outros participantes, todos vestidos de negro, apertava o peito. Ao chegarem, entraram em um galpão velho,
iluminado apenas por tochas. No chão, havia símbolos desenhados em sangue ressecado. O ar tinha cheiro de ferro e fumaça. Jorge tentou acreditar que era apenas encenação, até que ouviu o primeiro choro. O ritual. No centro do galpão, uma mulher grávida foi trazida por 3 homens encapuzados. Chorava, implorava, com as mãos amarradas. O mestre da seita, um homem magro de olhos fundos, levantou uma lâmina curva e começou a recitar palavras que Jorge não entendia. Jorge congelou. As tochas tremulavam e, atrás dele, dezenas de vozes repetiam os cânticos guturais. Quando a lâmina cortou o ventre da mulher, o grito dela misturou-se ao pranto desesperado de um bebê recém-nascido, erguido diante da assembleia como oferenda. O mestre o segurou com as mãos ensanguentadas, e sem hesitar, esmagou-o contra a pedra central. O chão pareceu estremecer. Jorge engasgou com o vômito, mas ninguém à sua volta reagiu. Ao contrário. Todos caíram de joelhos, em êxtase, lambendo o sangue que escorria pelas frestas do piso. As vítimas seguintes. A cena não parou ali. Uma jovem foi trazida, talvez com 17 anos. Chorava baixinho, os olhos arregalados de terror. Pura, intocada, perfeita para a terra, disse o mestre. Ela foi deitada sobre o altar de pedra. Quando o punhal desceu, o grito dela foi tão alto que Jorge acreditou que jamais sairia de sua cabeça. Ele fechou os olhos, mas ainda ouviu o som do corpo sendo aberto, o sangue espirrando quente nas pedras, o cântico aumentando de intensidade. Cada voz parecia entrar direto nos seus ossos. Jorge conseguiu sair daquela noite com vida, mas nunca inteiro. Ele não contou a ninguém exatamente o que viu dentro do galpão. Apenas falava baixo, repetindo como um mantra. Eles sacrificam bebês, mulheres grávidas, moças puras, e ninguém os detém. As primeiras noites. Na primeira semana após escapar, ele não conseguiu dormir. Quando finalmente fechava os olhos, acordava com a sensação de mãos geladas segurando seu peito, como se tentassem arrancar seu coração. O mais perturbador eram os sons. Mesmo sozinho em seu apartamento, Jorge ouvia os cânticos. Fracos no início, quase como se viessem de um rádio ligado em outro cômodo. Mas, noite após noite, as vozes ficavam mais claras, repetindo as mesmas palavras que ouvirá na cerimônia. E sempre terminavam com um sussurro único, próximo ao ouvido. Volte. Você já pertence à seita. As marcas. Dias depois, ao tomar banho, Jorge percebeu arranhões nas pernas e nos braços. Profundos, como se tivesse caminhado por entre galhos secos. Mas ele não havia saído de casa. À noite, sonhava com o galpão e acordava com cheiro de ferro nas mãos, cheiro de sangue seco. No espelho, certa madrugada, viu algo que o fez tremer. Atrás de si, por um segundo, refletiu-se uma figura encapuzada. Ele se virou imediatamente, mas o quarto estava vazio. A perseguição. Quando tentou procurar ajuda, percebeu que já não havia volta. Uma manhã, ao sair de casa, viu um homem parado na esquina. Roupas simples, mas na mão direita, um colar com o mesmo símbolo gravado no altar da seita. O homem não disse nada. Apenas sorriu, e apontou para Jorge como se o marcasse. Desde então, ele começou a notar rostos familiares em todos os lugares. No ônibus, uma mulher idosa sussurrava os cânticos sem mover os lábios. No mercado, uma criança olhou para ele e disse: "O mestre está esperando." À noite, passos ecoavam no corredor de seu prédio, parando em frente à sua porta. Mas quando Jorge abria, nunca havia ninguém. Apenas uma marca nova no batente, um triângulo desenhado com o que parecia sangue. A captura. O medo se transformou em certeza, a seita estava em toda parte. Não era apenas um grupo escondido, era uma rede silenciosa, infiltrada no mundo comum. Jorge deixou de sair, deixou de comer. Mas nada adiantava. Na última noite em que foi visto, vizinhos ouviram seu grito. Um grito longo, desesperado, seguido de silêncio absoluto. Quando arrombaram a porta do apartamento, encontraram apenas o chão coberto de símbolos riscados à faca e, no centro da sala,
uma mancha escura, fresca, impossível de limpar. Jorge havia desaparecido, sua alma sugada, destroçado por dentro. O legado da seita. Alguns dizem que ele foi levado de volta ao galpão. Outros acreditam que a seita não precisa mais levá-lo fisicamente, que Jorge agora é apenas uma voz a mais nos cânticos, um sussurro que atormenta os próximos escolhidos. Com o tempo, Jorge deixou de aparecer em público. Alguns dizem que enlouqueceu. Outros acreditam que ele foi encontrado pela seita e levado de volta para o galpão. O que todos sabem é que, desde então, ninguém nunca mais viu Jorge sorrir. O silêncio dele é a prova de que a seita maldita ainda existe.